Título: Un diseñador de autos italiano crea un Bugatti en medio de una tragedia devastadora. Pero el giro es aún más impactante. Luca siempre había vivido entre motores y metal. El aroma de la gasolina y el murmullo de los motores lo acompañaban desde niño. Un prodigio del diseño automotriz, su nombre resonaba como eco en las tierras de Italia. Pero todo cambió una noche fatídica, cuando un accidente trágico le arrebató a su familia. El coche, un antiguo Bugatti, se convirtió en un símbolo de la tragedia, un recordatorio constante del dolor que lo consumía. La adrenalina que antes lo animaba, ahora era reemplazada por una sombra que lo seguía constantemente. La soledad era su única compañía. En su taller, el aire estaba impregnado de un profundo silencio. Luca pasaba horas, días, incluso semanas, trabajando en un ambicioso proyecto que prometía ser su tributo a sus amados. Un nuevo superdeportivo, un Bugatti que no solo deslumbraría con su velocidad y estilo, sino que sería un guardián silencioso para quienes estuvieran al volante. Quería hacer algo que jamás pudiera quitarles a otros el dolor que él sentía. Mientras avanzaba en su diseño, desenterró un oscuro secreto de su familia. Su padre, un hombre carismático y poderoso, había estado involucrado en actividades criminales que mancharon la reputación de la marca. Luca no podía sacar a su mente estas revelaciones. ¿Cómo podría su legado, el legado de su familia, estar tan manchado? El peso de la culpa se hacía más pesado con cada día que pasaba. La creación del coche se convirtió en una lucha interna entre lo que quería honrar y lo que debía enfrentar. Cuando su innovador Bugatti estaba a un paso de ser revelado al mundo, el pasado se cruzó de manera inesperada. Un antiguo rival, que había estado acechando en las sombras, decidió atacar. Gianni, resentido y lleno de rencor, sabía cómo abrir viejas heridas. La presión aumentaba, mientras Luca se preparaba para una batalla en dos frentes, una contra su propio pasado y otra contra un enemigo decidido a destruirlo. La comunidad automotriz no solo observaría el lanzamiento, esperaban un espectáculo, una revelación escandalosa en cada esquina. Las noches eran interminables, y cada golpe en el taller resonaba como un latido de su corazón. Pero cuando las luces de la presentación se encendieron, una traición casi mortal surgió de la oscuridad. Gianni tenía un as bajo la manga, una conspiración que pondría su vida y su sueño en la cuerda floja. Con cada paso que daba hacia el escenario que quería iluminar con su innovación, Luca sentía que la sombra del pasado lo abrazaba, lo estrangulaba. El momento de la verdad estaba cerca. La revelación de su creación o el fracaso ante los ojos del mundo. Era un juego de vida o muerte. Ahora, en el clímax de su travesía, debía decidir: exponer el pasado de su padre y arriesgar todo lo que había construido, o seguir adelante, a pesar de las murallas que lo rodeaban, que lo mantenían prisionero. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió sus inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luca estava em pé no palco. O mundo o observava com os olhos cravados no coração pulsante de sua obra. A expectativa era palpável. Mas justo quando ia falar, um alvoroço irrompeu na multidão. Chegaram notícias de algo que todos pareciam ignorar, algo que mudaria tudo.
Imediatamente sentiu um frio na espinha. Ele se virou, e o pesadelo se tornou real. Uma figura familiar emergiu da multidão. Era sua irmã, Sofia, aquela que ele não via fazia anos. O sorriso adorável que ele lembrava agora estava misturado com lágrimas. Ela parecia uma sombra de si mesma, com os olhos opacos e cheios de dor. Sofia correu até ele, sua voz tremendo. «Luca, debes escuchar-me. É sobre papá!» As palavras dela ficaram presas, como se o ar tivesse desaparecido entre elas. Luca franziu a testa, confuso. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper seu momento? A apresentação, sua vida, tudo estava em jogo. As luzes brilhantes pareciam cintilar, e o murmurinho da multidão se transformou em um zumbido distante. Ele não tinha tempo para isso. «Sofia, agora não! Estou prestes a revelar algo incrível!» Ele tentou afastá-la, mas ela segurou seu braço. A determinação. Seu olhar era inegável. «É importante. Escucha. Papá no murió en un accidente. Lo mataron. Alguien lo quería muerto». As palavras dela cortaram através da tensão como uma faca. Era um golpe que ele não esperava. Luca deu um passo para trás, balançando a cabeça. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué se supone que isso signifique?» Seu coração estava batendo forte, com cada pergunta. «No puedo explicarlo aqui, pero debes saberlo antes de que hagas cualquier elección», ela implorou, sua voz elevada se misturando ao clamor da plateia, que agora se tornava um eco distante, como se Luca estivesse dentro de uma bolha. Tudo o que ele sonhava em apresentar voltou-se para a confusão que agora reinava em sua cabeça. Enquanto ele lutava para processar a reviravolta, Gianni, o antigo rival, apareceu nas sombras, sorrindo maliciosamente. Ele levantou uma mão. «Que sorpresa, Luca! ¿Te has olvidado de las verdades que intentas enterrar?» Ele conhecia o que Sofia acabara de revelar. Isso era uma fraqueza que Luca nunca imaginou que alguém usaria contra ele. A multidão começou a murmurar, as vozes crescendo, misturando curiosidade com julgamento. O dia que deveria ser um marco em sua vida, agora era um desastre pessoal. As memórias de sua família, as tragédias, tudo começou a se entrelaçar em um emaranhado de mentiras e segredos. E no meio disso, Luca percebeu. Sua própria história não era o que pensava ser. A busca pela verdade e pela honra de seu pai agora parecia uma armadilha. «Basta!» Luca gritou, mas a insegurança e a dor em sua voz foram evidentes. Ele olhou para Sofia, que o encarava. Seus olhos cheios de expectativa, e depois para Gianni, que se divertia com o caos que havia armado. «Esto es un juego para ti?» A resposta de Gianni foi um sorriso satisfeito. «Digamos apenas que a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona, especialmente quando menos se espera». A tensão no ar era insuportável. Luca precisou fazer uma escolha: continuar seu sonho e arriscar sua vida por uma mentira ou buscar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que havia construído. A revelação de Sofia era um novo desafio, um embaraço pesado colocada sobre seus ombros. Agora, no ponto mais baixo de seu desespero, todos na plateia o observavam. O que Luca faria a seguir? Essa escolha colocaria seu coração e sua mente em conflito, mas talvez era exatamente isso que ele precisava para realmente viver, para finalmente deixar a sombra do passado para trás, ou talvez para sempre ser prisioneiro dela. Luca estava em pé no palco. O mundo o observava, e ele sentiu o peso de todos aqueles olhares. A expectativa na atmosfera era quase palpável. Mas, antes que pudesse abrir a boca para falar, um alvoroço irrompeu na multidão. Com um frio na espinha,
Luca se virou e viu sua irmã Sofia, com lágrimas nos olhos, correndo em sua direção. Luca, debes escuchar-me. É sobre papá. A urgência de suas palavras rompendo a tensão, como um grito no silêncio. Antes que pudesse processar tudo, Gianni, seu antigo rival, surgiu nas sombras, com um sorriso de satisfação estampado no rosto. Ele sabia que a verdade de sua família poderia ser a ruína de Luca. Uma onda de murmúrios preencheu o salão, e o ambiente se tornava sufocante. Sofia, por favor, não agora! Tentou Luca, mas a determinação dela era inabalável. É importante, escucha! Papá não morreu em um acidente. Lo mataram. Alguém lo queria muerto. Essas palavras cortaram seu coração. O mundo à sua volta começou a desvanecer, deixando apenas a dor da revelação. Gianni estava prestes a aproveitar a oportunidade. Te has olvidado de las verdades que intentas enterrar? Ele sabia que não era só uma batalha pela verdade, mas um jogo de poder. A multidão crescia inquieta, sussurrando, fazendo julgamentos enquanto os olhos de Luca se alternavam entre Sofia e Gianni. O que seria a verdade se sua própria história estivesse se desmoronando diante de seus olhos? E então aconteceu. Um grito cortou o ar, um estrondo ensurdecedor atrás dele. O palco se iluminou com chamas. A plateia entrou em pânico. Luca virou-se rapidamente e viu uma explosão tomar conta do fundo do auditório. Um carro, um velho Bugatti que ele conhecia bem, estava em chamas. O símbolo da tragédia de sua família agora se tornara um foco de caos. Luca, corre! Gritou Sofia, mas a confusão tomou conta. Ele sentiu um aperto no peito ao ver a destruição. O que estava acontecendo? Ele não conseguia entender. Gianni estava sorrindo, mas algo não parecia certo. Ele não estava apenas satisfeito. Havia algo sinistro na forma como observava o fogo, como se tudo isso fosse parte de um plano maior. Corações acelerados, pessoas gritando, fumaça subindo para o céu. A explosão era o símbolo de uma nova realidade que Luca não esperava. Ele se virou para Sofia, que agora estava pálida, o olhar fixo na fumaça. Que está passando? Ele precisava de respostas, mas o pânico a envolvia. A luz do fogo iluminava as expressões chocadas da multidão. Ele podia ouvir fragmentos de conversas, murmúrios de confusão, misturados a gritos de medo. Tudo o que Lucas sempre quis, a revelação do seu sonho, a honra da sua família, estava se dissipando em meio a chamas e caos. E então, como se os céus tivessem ouvido seu clamor, alguém gritou: "Es una trampa! Alguém planeou isto!" A acusação ecoou. O olhar de Luca se viu preso em Gianni, que agora parecia um predador diante de sua presa. A revelação que seu pai havia sido assassinado, a traição de Gianni, tudo isso agora se entrelaçava em um emaranhado mortal. A adrenalina correu por suas veias. O público se afastava, mas Luca só conseguia pensar em Sofia, na verdade sobre seu pai, na própria sobrevivência. "É isso tudo o que somos?" ele gritou, sem saber se falava para Gianni, para a multidão ou para si mesmo. Tudo fazia parte de um jogo maior, uma armadilha que ele estava prestes a descobrir. E enquanto o fogo ardia, Luca percebeu que sua busca por verdade agora seria uma luta por sobrevivência. O que ele conseguirá descobrir? Quais segredos ainda estavam escondidos sob as cinzas daquela tragédia? As sombras de seu passado estavam prestes a se revelar, mas a que custo? Luca estava paralisado em pé no palco, uma mistura de terror e confusão pulsando em suas veias. O incêndio atrás dele consumia tudo, e a multidão estava em alvoroço, gritando e se afastando do perigo iminente.
Ele queria puxar Sofia para longe, escapar da cena. Mas a presença de Diane pairava como uma sombra sinistra. És uma trampa. Alguém planeou isto. A acusação de um desconhecido ecoou pela sala, fazendo o coração de Luca disparar. Diane estava ali, um sorriso maligno estampado no rosto. Estava claro, aquilo não era um mero acidente. Algo muito mais sinistro estava em jogo. Sofia segurou o braço de Luca, sua expressão uma combinação de medo e urgência. Tienes que escucharme, hermano. Todo lo que creía saber sobre papá no es verdad. Hay cosas que jamás imaginaste. Seu olhar estava carregado de dor, como se estivesse suportando um fardo imenso. Luca sentiu um nó na garganta. O caos ao redor parecia distantemente irrelevante em comparação com a verdade que sua irmã estava prestes a revelar. Espera, ele se virou para Gianni, que observava com prazer. ¿Qué sabes tú sobre mi papá? Perguntó, a voz trémula de raiva. A respuesta que él esperaba nunca veio. Ao invés disso, Gianni apenas rió, un riso que ecoó de forma vacía na sala. Tu viejo era un hombre de secretos, Luca. Su pasado no es solo trágico, es peligroso. Gianni gesticuló, como si quisiese abafar cualquier duda que pudiese surgir. ¿Qué tal saber que él tenía deudas que alguien no estaba dispuesto a perdonar? Luca estaba prestes a responder, mas o barulho das chamas crescendo o forçou a se concentrar. O calor aumentava e o pânico da multidão começou a se manifestar em gritos. «Sofia, corre!» ele gritou, puxando-a para longe do fogo. Mas antes que se afastassem, ela soltou uma bomba. No solo eso, Luca. Papá não era solo um desenhador. Estava involucrado em algo mais oscuro, que te involucra a ti também. As palavras dela cortaram como uma faca. Ele parou, a confusão tomando conta novamente. Que estás dizendo? Luca sentiu a pressão aumentar. As chamas na parte de trás iluminavam suas feições, repletas de desespero. Exatamente naquele momento, algo chamou a sua atenção. Uma figura familiar estava se movendo entre a multidão em pânico. Era Maria, a ex-esposa de seu pai, a mulher que desaparecera de suas vidas anos atrás. Luca, ela gritou, sua voz frágil ecoando sobre o horror da cena. Aléjate de tu hermana. Ella não és quem disse ser. O mundo Luca desmoronou. Agora, mais do que nunca, ele queria correr. Sofia olhou para ele, confusa, como se tentasse decifrar as palavras de Maria. O caos continuava, mas tudo se tornou surreal. «Que quieres decir?» perguntou Luca, sentindo uma raiva crescente. Maria se aproximou, os olhos marejados de lágrimas. «Sofia, no puedes estar aqui. No puedes ser parte de esto. No puedes porque...» O resto das palavras dela se perderam no grito descontrolado da multidão. A cena se tornou caótica. Uma explosão para o lado direito das chamas enviou fragmentos de metal e vidro voando. A multidão gritou e correu em direções opostas, enquanto Luca olhava para Maria e depois para Sofia, em busca de respostas. As chamas pareciam dançar, assim como as verdades que estavam saltando para fora das sombras. Agora, com tudo desmoronando. Ao seu redor, Luca percebeu que nada era o que parecia. Ele não sabia em quem confiar, e aquilo que estava prestes a ser revelado mudaria para sempre o rumo de sua vida. Quem eres tu realmente? Ele questionou Sofia, sua voz carregada de desespero e confusão. As palavras ressoaram na sala e o tempo parecia parado. Ele sentia que as chamas poderiam consumir tudo, inclusive seus pensamentos. A única coisa que sabia
era que agora tinha que fazer uma escolha: enfrentar a nova verdade ou escolher permanecer nas sombras do passado. E o preço que pagaria por essa decisão poderia ser inestimável. Luca estava paralisado em pé no palco, uma mistura de terror e confusão pulsando em suas veias. O incêndio atrás dele consumia tudo, e a multidão estava em alvoroço, gritando e se afastando do perigo iminente. Ele queria puxar Sofia para longe, escapar da cena, mas a presença de Gianni pairava como uma sombra sinistra. «Es una trampa! Alguien planeou esto!» A acusação de um desconhecido ecoou pela sala, fazendo o coração de Luca disparar. Gianni estava ali, um sorriso maligno estampado no rosto. Estava claro, aquilo não era um mero acidente. Algo muito mais sinistro estava em jogo. Sofia segurou o braço de Luca, sua expressão uma combinação de medo e urgência. «Tenés que escuchar, mi hermano. Todo lo que creía saber sobre papá no es verdad. Hay cosas que jamás imaginaste». Seu olhar estava carregado de dor, como se estivesse suportando um fardo imenso. Luca sentiu um nó na garganta. O caos ao redor parecia distantemente irrelevante em comparação com a verdade que sua irmã estava prestes a revelar. «Espera!» Ele se virou para Gianni, que observava com prazer. «Que sabes tu sobre mi papá?» perguntou, a voz trêmula de raiva. A resposta que ele esperava nunca veio. Ao invés disso, Gianni apenas riu, um riso que ecoou de forma vazia na sala. «Tu viejo era un hombre de secretos, Luca. Su pasado no es solo trágico, es peligroso». Gianni gesticulou, como se quisesse abafar qualquer dúvida que pudesse surgir. Que tal saber que ele tinha deudas que alguém não estava disposto a perdonar? Luca estava prestes a responder, mas o barulho das chamas crescendo o forçou a se concentrar. O calor aumentava, e o pânico da multidão começou a se manifestar em gritos. «Sofia, corre!» ele gritou, puxando-a para longe do fogo. Mas antes que se afastassem, ela soltou uma bomba. «No solo eso, Luca. Papá no era solo un diseñador. Estaba involucrado en algo más oscuro, algo que te involucra a ti también». As palavras dela cortaram como uma faca. Ele parou, a confusão tomando conta novamente. «¿Qué estás diciendo?» Luca sentiu a pressão aumentar. As chamas na parte de trás iluminavam suas feições, repletas de desespero. Exatamente naquele momento, algo chamou a sua atenção. Uma figura familiar estava se movendo entre a multidão em pânico. Era Maria, a ex-esposa de seu pai, a mulher que desaparecera de suas vidas anos atrás. «Luca!» ela gritou, sua voz frágil ecoando sob o horror da cena. «Alejate de tu hermana. Ella no es quien dice ser». O mundo de Luca desmoronou. Agora, mais do que nunca, ele queria correr. Sofia olhou para ele, confusa, como se tentasse decifrar as palavras de Maria. O caos continuava, mas tudo se tornou surreal. «Que quieres decir?» perguntou Luca, sentindo uma raiva crescente. Maria se aproximou, os olhos marejados de lágrimas. «Sofia, no puedes estar aqui, no puedes ser parte de esto, no puedes». Por quê? O resto das palavras dela se perderam no grito descontrolado da multidão. A cena se tornou caótica. Uma explosão para o lado direito das chamas enviou fragmentos de metal e vidro voando. A multidão gritou e correu em direções opostas, enquanto Luca olhava para Maria e depois para Sofia, em busca de respostas. As chamas pareciam dançar, assim como as verdades que estavam saltando para fora das sombras. Agora, com tudo desmoronando ao seu redor, Luca percebeu que nada era o que parecia. Ele não sabia em quem confiar, e aquilo que estava prestes a ser revelado mudaria para sempre o rumo de sua vida. «Quem eres tu realmente?» ele questionou Sofia,
sua voz carregada de desespero e confusão. As palavras ressoaram na sala, e o tempo parecia parado. Ele sentia que as chamas poderiam consumir tudo, inclusive seus pensamentos. A única coisa que sabia era que agora tinha que fazer uma escolha. Enfrentar a nova verdade ou escolher permanecer nas sombras do passado, e o preço que pagaria por essa decisão poderia ser inestimável. Então, sem aviso, o teto começou a desabar. Os fragmentos de estrutura eram como flechas voando em direção a eles. Luca agarrou Sofia e tentou puxá-la, mas algo a impediu. "Luca, não!" ela gritou, mas já era tarde. Uma coluna de concreto caiu entre eles, separando-os. Luca olhou para trás e viu Maria com uma expressão horrorizada, antes que tudo fosse engolido pelas chamas. Naquele instante, uma nova verdade se formou em sua mente, uma percepção que cortou mais fundo que a própria dor. Era Sofia quem estava planejando tudo, e a revelação o atingiu como um raio. Ela não era apenas sua irmã, mas parte de um esquema muito maior. Um plano que estava prestes a desmoronar, levado pelo mesmo fogo que agora consumia tudo. E a escolha que ele tinha que fazer tinha se tornado uma corrida contra o tempo. Luca estava paralisado em pé no palco, uma mistura de terror e confusão pulsando em suas veias. O incêndio atrás dele consumia tudo, e a multidão estava em alvoroço, gritando e se afastando do perigo iminente. Ele queria puxar Sofia para longe, escapar da cena, mas a presença de Gianni pairava como uma sombra sinistra. "És uma trampa. Alguém planeou isto." A acusação de um desconhecido ecoou pela sala, fazendo o coração de Luca disparar. Gianni estava ali, um sorriso maligno estampado no rosto. Estava claro. Aquilo não era um mero acidente. Algo muito mais sinistro estava em jogo. Sofia segurou o braço de Luca. Sua expressão, uma combinação de medo e urgência. "Tienes que escuchar-me, hermano. Todo lo que creías saber sobre papá no es verdad. Hay cosas que jamás imaginaste." Seu olhar estava carregado de dor, como se estivesse suportando um fardo imenso. Luca sentiu um nó na garganta. O caos ao redor parecia distantemente irrelevante em comparação com a verdade que sua irmã estava prestes a revelar. "Espera." Ele se virou a Gianni, que observava com prazer. "Que sabes tu sobre mi papá?" perguntou, a voz trêmula de raiva. A resposta que ele esperava nunca veio. Ao invés disso, Gianni apenas riu, um riso que ecoou de forma vacía na sala. "Tu viejo era un hombre de secretos, Luca. Su pasado no es solo trágico, es peligroso." Gianni gesticuló, como si quisiese abafar cualquier dúvida que pudiera surgir. ¿Qué tal saber que él tenía deudas que alguien no estaba dispuesto a perdonar? Luca estaba prestes a responder, mas o barullo das chamas crescendo lo forzou a se concentrar. O calor aumentaba e o pánico da multidão começou a se manifestar em gritos. "Sofía, corre!" Ele gritó, puchando-a para longe do fuego. Mas antes que se afastasen, él la soltó. "Una bomba." "No solo eso, Luca. Papá no era solo un diseñador. Estaba involucrado en algo más oscuro, algo que te involucra a ti también." As palabras de la cortaron como una faca. Él paró a confusión tomando conta novamente. ¿Qué estás diciendo? Luca sintió la presión aumentar. As chamas na parte de atrás iluminaban sus feiciones, repletas de desespero. Exactamente en aquel momento, algo llamó a su atención. Una figura familiar estaba se moviendo entre a multidão en pánico. Era María, a ex-esposa de seu pai, a mujer que desaparecera de sus vidas años atrás. Ella gritó, su voz frágil ecoando sobre el horror da cena. "Aléjate de tu hermana, ella no es quien dice ser." O mundo de Luca desmoronó, más do que nunca quería correr. Sofía olió, para ele, confusa, como se tentasse decifrar as palavras de Maria. O caos continuava, mas tudo se tornou surreal. "¿Qué quieres decir?" perguntou Luca,
sentindo uma raiva crescente. Maria se aproximou, os olhos marejados de lágrimas. Sofia, no puedes estar aqui. No puedes ser parte de esto. No puedes, ¿por quê? O resto das palavras dela se perderam no grito descontrolado da multidão. A cena se tornou caótica. Uma explosão para o lado direito das chamas enviou fragmentos de metal e vidro voando. A multidão gritou e correu em direções opostas, enquanto Luca olhava para Maria e depois para Sofia, em busca de respostas. As chamas pareciam dançar, assim como as verdades que estavam saltando para fora das sombras. Agora, com tudo desmoronando ao seu redor, Luca percebeu que nada era o que parecia. Ele não sabia em quem confiar, e aquilo que estava prestes a ser revelado mudaria para sempre o rumo de sua vida. Quem eres tu realmente? Ele questionou Sofia, sua voz carregada de desespero e confusão. As palavras ressoaram na sala, e o tempo parecia parado. Ele sentia que as chamas poderiam consumir tudo, inclusive seus pensamentos. A única coisa que sabia era que agora tinha que fazer uma escolha: enfrentar a nova verdade ou escolher permanecer nas sombras do passado. E o preço que pagaria por essa decisão poderia ser inestimável. Então, sem aviso, o teto começou a desabar. Os fragmentos de estrutura eram como flechas voando em direção a eles. Luca agarrou Sofia e tentou puxá-la, mas algo a impediu. Luca, não, ela gritou. Mas já era tarde. Uma coluna de concreto caiu entre eles, separando-os. Luca olhou para trás e viu Maria, com uma expressão horrorizada, antes que tudo fosse engolido pelas chamas. Naquele instante, uma nova verdade se formou em sua mente, uma percepção que cortou mais fundo que a própria dor. Era Sofia quem estava planejando tudo, e a revelação o atingiu como um raio. Ela não era apenas sua irmã, mas parte de um esquema muito maior, um plano que estava prestes a desmoronar, levado pelo mesmo fogo que agora consumia tudo. E a escolha que ele tinha que fazer tinha se tornado uma corrida contra o tempo. Luca estava paralisado em pé no palco, uma mistura de terror e confusão pulsando em suas veias. O incêndio atrás dele consumia tudo, e a multidão estava em alvoroço, gritando e se afastando do perigo iminente. Ele queria puxar Sofia para longe, escapar da cena, mas a presença de Gianni pairava como uma sombra sinistra. «Es una trampa. Alguém planeou esto». A acusação de um desconhecido ecoou pela sala, fazendo o coração de Luca disparar. Gianni estava ali, um sorriso maligno estampado no rosto. Estava claro, aquilo não era um mero acidente. Algo muito mais sinistro estava em jogo. Sofia segurou o braço de Luca. Sua expressão, uma combinação de medo e urgência. «Tienes que escucharme, hermano. Todo lo que creías saber sobre papá no es verdad. Hay cosas que jamás imaginaste». Seu olhar estava carregado de dor, como se estivesse suportando um fardo imenso. Luca sentiu um nó na garganta. O caos ao redor parecia distantemente irrelevante em comparação com a verdade que sua irmã estava prestes a revelar. «Espera». Ele se virou para Gianni, que observava com prazer. «¿Qué sabes tú sobre mi papá?», perguntou, a voz trêmula de raiva. A resposta que ele esperava nunca veio. Ao invés disso, Gianni apenas riu, un riso que ecoó de forma vacía na sala. «Tu viejo era un hombre de secretos, Luca. Su pasado no es solo trágico, es peligroso», gesticuló como si quisiese abafar cualquier duda que pudiese surgir. ¿Qué tal saber que él tenía deudas que alguien no estaba dispuesto a perdonar? Luca estaba prestes a responder, mas su barullo de las llamas creciendo o forzase concentrar. O calor aumentaba
e o pânico da multidão começou a se manifestar em gritos. «Sofia, corre!» ele gritou, puxando-a para longe do fogo. Mas antes que se afastassem, ela soltou uma bomba. «No solo eso, Luca. Papá no era solo un diseñador. Estaba involucrado en algo más oscuro, algo que te involucra a ti también». Las palabras de ella cortaron como una faca. Él paró, a confusión tomando conta nuevamente. «¿Qué estás diciendo?» Luca sintió la presión aumentar. Las llamas na parte de atrás iluminaban sus feiciones repletas de desespero. Exactamente en aquel momento, algo llamó a su atención. Una figura familiar estaba se moviendo entre a multidón en pánico. Era María, ex esposa de su pai, a mujer que desaparecera de sus vidas años atrás. «Luca», ella gritó, su voz frágil ecoando sobre el horror de la cena. «Aléjate de tu hermana. Ella no es quien dice ser». O mundo de Luca desmoronó. Agora, mais do que nunca, ele queria correr. «¿Qué quieres decir?» perguntou. Luca, sentindo uma raiva crescente enquanto olhava para Maria e depois para Sofia. O caos continuava, mas tudo se tornou surreal. «Sofia, no puedes estar aqui, no puedes ser parte de esto. No puedes porque...» Maria interrompeu-se, angústia visível em seu rosto. As chamas estavam se aproximando e o pânico da multidão aumentava. Uma explosão para o lado direito enviou fragmentos de metal e vidro voando. Underscoring the anxiety brimming in the air, Sofia se virou, olhos arregalados. «Tu não sabes nada, mamá». A voz dela cortou a sala, cheia de dor e indignação. Luca olhou de uma para outra, atônito. O que estava acontecendo? «Luca, escúchame. Lo que tu hermana no te ha contado es terrible. Ella no es de tu sangre». As palavras de Maria caíram como bombas no ar. O tempo parou. A confusão se transformou em choque. Uma verdade devastadora pintou a sala de incertezas, que Luca mal conseguia processar. A ideia de que Sofia poderia não ser realmente sua irmã o deixou tonto. O chão parecia se abrir sob seus pés. As chamas agora apenas um detalhe distante. «Esto no puede ser verdad. Es la verdad. Tu padre te escondió todo. Él tenía una razón para separarnos, Luca. No somos más que piezas de un rompecabezas que él armó». O desespero nas palavras de Maria ressoava em seu coração. As chamas se aproximavam e o pânico da plateia explodia em gritos. Mas Luca estava paralisado pela revelação. O que isso significava para ele? O passado, as dores, tudo que ele acreditava conhecer, agora estava desmoronando. Era um jogo muito maior do que imaginava. «Corre! Sal de aqui!» gritou Sofia. Mas Luca estava preso em um turbilhão de confusão. Ele a olhou nos olhos, buscando qualquer indício do que ela sabia. Mas a conexão que sempre sentiram estava se desvanecendo. Ele não sabia em quem acreditar, em quem confiar. A fumaça preenchia o ar e o calor se tornava insuportável. Luca precisava decidir. Seguir sua irmã e confiar nas suas palavras, ou fugir do fogo e das verdades que pareciam tão aterradoras quanto as chamas. Enquanto o teto começava a ruir, um novo terror tomou conta dele. E se tudo fosse uma armadilha? E se tudo o que ele conhecia fosse mentira? Rindo enquanto o desastre acontecia, Gianni se aproximou, os olhos brilhantes de prazer. «Ves? Toda tu vida es un engaño que te han vendido. El verdadero juego apenas comienza». A voz dele era un eco sinistro, y Luca percibió que el juego se iba a volver mortal. Y cuando los destrozos comenzaron a caer, él solo tenía una certeza: su vida nunca más sería la misma. Todo lo que él acreditara sobre familia y amor, ahora estaba siendo consumido por las llamas de una verdad que él ainda no conseguía entender. Luca estaba paralizado en pie en el palco, una mistura de terror y confusión pulsando en sus venas. Incendio atrás de él consumía todo, y a multidón estaba en alborozo, gritando y se afastando del perigo inminente.
Ele queria puxar Sofia para longe, escapar de la cena. Esa presa de Gianni pairaba como una sombra sinistra. Es una trampa. Alguien planeou esto. Acusação de um desconhecido ecoou pela sala, fazendo o coração de Luca disparar. Gianni estava ali, um sorriso maligno estampado no rosto. Estava claro, aquilo não era um mero acidente. Algo muito mais sinistro estava em jogo. Sofia segurou o braço de Luca. Sua expressão uma combinação de medo e urgência. Tens que escuchar-me, hermano. Todo lo que creía saber sobre papá não é verdade. Há coisas que jamais imaginaste. Seu olhar estava carregado de dor, como se estivesse suportando um fardo imenso. Luca sentiu um nó na garganta. O caos ao redor parecia distantemente irrelevante em comparação com a verdade que sua irmã estava prestes a revelar. Espera! Ele se virou para Gianni, que observava com prazer. Que sabes tu sobre mi papá? Perguntou, a voz trêmula de raiva. A resposta que ele esperava nunca veio. Ao invés disso, Gianni apenas riu, um riso que ecoou de forma vacía na sala. Tu viejo era un hombre de secretos, Luca. Su pasado no es solo trágico, es peligroso. Gianni gesticuló, como si quisiese abafar cualquier duda que pudiese surgir. ¿Qué tal saber que él tenía deudas, que alguien no estaba dispuesto a perdonar? Luca estaba prestes a responder, mas el barullo de las llamas creciendo forzó a se concentrar. El calor aumentaba, y el pánico de la multitud comenzó a se manifestar en gritos. «Sofía, corre!» Ele gritó, puxando-a para longe do fogo. Mas antes que se afastasen, ela soltó una bomba. No solo eso, Luca. Papá no era solo un diseñador. Estaba involucrado en algo más oscuro, algo que te involucra a ti también. Las palabras dela cortaram como una faca. Ele parou, a confusão tomando conta novamente. «Que estás dizendo?» Luca sentiu a pressão aumentar. As chamas na parte de trás iluminavam suas feições, repletas de desespero. Exatamente naquele momento, algo chamou a sua atenção. Uma figura familiar estava se movendo entre a multidão em pânico. Era Maria, a ex-esposa de seu pai. A mulher que desaparecera de suas vidas anos atrás. «Luca!» ela gritou, sua voz frágil ecoando sobre o horror da cena. «Aléjate de tu hermana. Ella não és quem disse ser». O mundo de Luca desmoronou. Agora, mais do que nunca, ele queria correr. Sofia olhou para ele confusa, como se tentasse decifrar as palavras de Maria. O caos continuava, mas tudo se tornou surreal. «Que quieres decir?» perguntou Luca, sentindo uma raiva crescente. Maria se aproximou, os olhos marejados de lágrimas. «Oh, Sofía, no puedes estar aquí. No puedes ser parte de esto. No puedes porque...» O resto das palavras dela se perderam no grito descontrolado de la multidão. A cena se tornou caótica. Uma explosão para o lado direito das chamas enviou fragmentos de metal e vidro voando. A multidão gritou e corrió en direcciones opuestas, en cuanto Luca aullaba para María y después para Sofía, en busca de respostas. As chamas parecían danzar, assim como as verdades que estaban saltando para fora das sombras. Agora, com tudo desmoronando a seu redor, Luca percebeu que nada era o que parecía. Ele não sabía en quem confiar, y aquilo que estaba prestes a ser revelado mudaría para siempre o rumo de sua vida. «¿Quién eres tú realmente?», ele questionó Sofía, sua voz carregada de desespero y confusión. As palavras ressoaram na sala e o tempo parecia parado. Ele sentia que as chamas poderiam consumir tudo, inclusive seus pensamentos. A única coisa que sabia era que agora tinha que fazer uma escolha: enfrentar a nova verdade ou escolher permanecer nas sombras do passado. E o preço que pagaria por essa decisão poderia ser inestimável. Então, sem aviso, o teto começou a desabar.
Os fragmentos de estrutura eram como flechas voando em direção a eles. Luca agarrou Sofia e tentou puxá-la, mas algo a impediu. Luca, não! Ela gritou. Mas já era tarde. Uma coluna de concreto caiu entre eles, separando-os. Luca olhou para trás e viu Maria com uma expressão horrorizada antes que tudo fosse engolido pelas chamas. Naquele instante, uma nova verdade se formou em sua mente, uma percepção que cortou mais fundo que a própria dor. Era Sofia quem estava planejando tudo, e a revelação o atingiu como um raio. Ela não era apenas sua irmã, mas parte de um esquema muito maior. Um plano que estava prestes a desmoronar, levado pelo mesmo fogo que agora consumia tudo. E a escolha que ele tinha que fazer tinha se tornado uma corrida contra o tempo. Luca estava paralisado em pé no palco. Uma mistura de terror e confusão pulsando em suas veias. O incêndio atrás dele consumia tudo, e a multidão estava em alvoroço, gritando e se afastando do perigo iminente. Ele queria puxar Sofia para longe, escapar da cena, mas a presença de Gianni pairava como uma sombra sinistra. És uma trampa. Alguém planeou isto. A acusação de um desconhecido ecoou pela sala, fazendo o coração de Luca disparar. Gianni estava ali, um sorriso maligno estampado no rosto. Estava claro, aquilo não era um mero acidente. Algo muito mais sinistro estava em jogo. Sofia segurou o braço de Luca, sua expressão uma combinação de medo e urgência. Tienes que escuchar-me, hermano. Todo lo que creías saber sobre papá não é verdade. Há coisas que jamais imaginaste. Seu olhar estava carregado de dor, como se estivesse suportando um fardo imenso. Lucas sentiu um nó na garganta. O caos ao redor parecia distantemente irrelevante em comparação com a verdade que sua irmã estava prestes a revelar. Espera! Ele se virou para Gianni, que observava com prazer. Que sabes tu sobre mim, papá? Perguntou, a voz trêmula de raiva. A resposta que ele esperava nunca veio. Ao invés disso, Gianni apenas riu. Um riso que ecoou de forma vazia na sala. Tu viejo era un hombre de secretos, Luca. Su pasado no es solo trágico, es peligroso. Gianni gesticuló, como si quisiese abafar cualquier duda que pudiese surgir. ¿Qué tal saber que él tenía deudas que alguien no estaba dispuesto a perdonar? Luca estaba prestes a responder, mas el barullo de las llamas creciendo lo forzó a se concentrar. El calor aumentaba, y el pánico de la multitud comenzó a se manifestar en gritos. «Sofía, corre», él le gritó, puchando a paralonge del fuego. Mas antes que se afastasen, él soltó una bomba. No solo eso, Luca. Papá no era solo un diseñador. Estaba involucrado en algo más oscuro, algo que te involucra a ti también. Las palabras de la cortaron como una faca. Él le paró, a confusión. Tomando conta novamente. Que estás dizendo? Lucas sentiu a pressão aumentar. As chamas na parte de trás iluminavam suas feições, repletas de desespero. Exatamente naquele momento, algo chamou a sua atenção. Uma figura familiar estava se movendo entre a multidão em pânico. Era Maria, a ex-esposa de seu pai. A mulher que desaparecera de suas vidas anos atrás. Luca, ela gritou, sua voz frágil ecoando sobre o horror da cena. Aléjate de tu hermana. Ella no es quem disse ser. O mundo de Luca desmoronou. Agora, mais do que nunca, ele queria correr. Sofia olhou para ele confusa, como se tentasse decifrar as palavras de Maria. O caos continuava, mas tudo se tornou surreal. Que queres dizer? Perguntou Luca, sentindo uma raiva crescente. Maria se aproximou, os olhos marejados de lágrimas. Sofia, não puedes estar aqui. Não puedes ser parte de esto. Não puedes. ¿Por qué? O resto das palavras dela se perdieron no grito descontrolado da multidão. A cena se tornou caótica. Uma explosão para o lado direito das chamas enviou fragmentos de metal e vidro voando.
A multidão gritou y corrió en direcciones opuestas, en cuanto Luca olhava para María y después para Sofía, en busca de respuestas. As chamas parecían danzar, assim como as verdades que estaban saltando para fora das sombras. Agora, con tudo desmoronando ao seu redor, Luca percibió que nada era o que parecía. Él no sabía en quién confiar, y aquí lo que estaba prestes a ser revelado mudaría para siempre el rumbo de su vida. ¿Quién eres tú realmente?, le cuestionó Sofía, su voz carregada de desespero y confusión. As palavras ressoaram na sala, e o tempo parecia parado. Ele sentia que as chamas poderiam consumir tudo, inclusive seus pensamentos. A única coisa que sabia era que agora tinha que fazer uma escolha: enfrentar a nova verdade ou escolher permanecer nas sombras do passado. E o preço que pagaria por essa decisão poderia ser inestimável. Então, sem aviso, o teto começou a desabar. Os fragmentos de estrutura eram como flechas voando em direção a eles. Luca agarrou Sofia e tentou puxá-la, mas algo a impediu. "Luca, não!" ela gritou, mas já era tarde. Uma coluna de concreto caiu entre eles, separando-os. Luca olhou para trás e viu Maria, com uma expressão horrorizada, antes que tudo fosse engolido pelas chamas. Naquele instante, uma nova verdade se formou em sua mente, uma percepção que cortou, mais fundo que a própria dor. Era Sofia quem estava planejando tudo, e a revelação o atingiu como um raio. Ela não era apenas sua irmã, mas parte de um esquema muito maior. Um plano que estava prestes a desmoronar, levado pelo mesmo fogo que agora consumia tudo. E a escolha que ele tinha que fazer tinha se tornado uma corrida contra o tempo. Os gritos da multidão ecoavam, e o calor intensificava. Uma sombra emergiu no meio da fumaça, e Luca viu um homem, um desconhecido, se movendo rapidamente em sua direção. O rosto dele era familiar, mas não consigo lembrar de onde conhecia. Era quase como uma visão, um fantasma do passado. "Luca, sube-te!" ele gritou. O desconhecido se lançou para a frente, empurrando-o em direção a uma saída. Antes que ele pudesse reagir, o homem disparou em sua direção, puxando-o para longe do caos. "Es peligroso, tu padre ele nunca estava." Se perdeu em meio ao estrondo e fumaça, mas os olhos de Lucas se arregalaram em choque. O que seu pai sabia? O que aquela pessoa queria dizer? "No, wait." Luca tentou compreender, mas era tudo rápido demais. O homem o puxou ardentemente e, de repente, nas sombras da esconderijo que encontraram, os olhos do desconhecido brilharam com uma intensidade arrepiante. "Luca, tu has estado em peligro por muito tempo." O que isso significava? Ele estava conectado a esse mistério? As chamas agora simbolizavam a verdade acerca de sua vida, sua família, e enquanto a fumaça envolvia o lugar, ele percebeu que a imagem de quem realmente era estava prestes a ser desvendada de uma vez por todas. Tudo estava prestes a mudar, e a verdadeira natureza de sua origem o seguia como uma sombra. E naquele momento, quando menos esperava, ele entendeu que havia muito mais a perder do que aquilo que ele sempre acreditou. Luca estava paralisado em pé no palco, uma mistura de terror e confusão pulsando em suas veias. O incêndio atrás dele consumia tudo, e a multidão estava em alvoroço, gritando e se afastando do perigo iminente. Ele queria puxar Sofia para longe, escapar da cena, mas a presença de Gianni pairava como uma sombra sinistra. "És uma trampa, algum planeou isto." A acusação de um desconhecido ecoou pela sala, fazendo o coração de Luca disparar. Gianni estava ali, um sorriso maligno estampado no rosto. Estava claro.
Aquilo não era um mero acidente. Algo muito mais sinistro estava em jogo. Sofia segurou o braço de Luca. Sua expressão uma combinação de medo e urgência. Tienes que escucharme, hermano. Todo lo que creías saber sobre papá no es verdad. Hay cosas que jamás imaginaste. Seu olhar estava carregado de dor, como se estivesse suportando um fardo imenso. Lucas sentiu um nó na garganta. O caos ao redor parecia distantemente irrelevante em comparação com a verdade que sua irmã estava prestes a revelar. Espera! Ele se virou para Diane, que observava com prazer. Que sabes tu sobre mi papá? Perguntou, a voz trêmula de raiva. A resposta que esperava nunca veio. Ao invés disso, Diane apenas riu, um riso que ecoou de forma vazia na sala. Tu viejo era un hombre de secretos, Luca. Su pasado no es solo trágico, es peligroso. Diane gesticuló como si quisiese abafar cualquier duda que pudiese surgir. ¿Qué tal saber que él tenía deudas que alguien no estaba dispuesto a perdonar? Luca estaba prestes a responder, mas su barullo de las llamas creciendo lo forzó a se concentrar. O calor aumentaba y el pánico de la multitud comenzó a se manifestar en gritos. «Sofía, corre!», él le gritó, pushando a lo lejos del fuego. Mas antes que se afastasen, él soltó una bomba. No solo eso, Luca. Papá no era solo un diseñador. Estaba involucrado en algo más oscuro, algo que te involucra a ti también. Las palabras de ella cortaron como una faca. Él le paró, confusión tomando conta nuevamente. ¿Qué estás diciendo? Luca sintió la presión aumentar. As chamas na parte de trás iluminavam suas feições repletas de desespero. Exatamente naquele momento, algo chamou a sua atenção. Uma figura familiar estava se movendo entre a multidão em pânico. Era Maria, a ex-esposa de seu pai, a mulher que desaparecera de suas vidas anos atrás. Luca, ela gritou, sua voz frágil ecoando sobre o horror da cena. Aléjate de tu hermana, ella no es quien dice ser. O mundo de Luca desmoronou. Agora, mais do que nunca, ele queria correr. Sofia olhou para ele, confusa, como se tentasse decifrar as palavras de Maria. O caos continuava, mas tudo se tornou surreal. «Que quieres decir?» perguntou Luca, sentindo uma raiva crescente. Maria se aproximou, os olhos marejados de lágrimas. «Sofia, no puedes estar aqui. No puedes ser parte de esto. No puedes, ¿por quê?» O resto das palavras dela se perderam no grito descontrolado da multidão. A cena se tornou caótica. Uma explosão para o lado direito das chamas enviou fragmentos de metal e vidro voando. A multidão gritou e correu em direções opostas, enquanto Luca olhava para Maria e depois para Sofia, em busca de respostas. As chamas pareciam dançar, assim como as verdades que estavam saltando para fora das sombras. Agora, com tudo desmoronando ao seu redor, Luca percebeu que nada era o que parecia. Ele não sabia em quem confiar, e aquilo que estava prestes a ser revelado mudaria para sempre o rumo de sua vida. «Quem eres tu realmente?» ele questionou Sofia, sua voz carregada de desespero e confusão. As palavras ressoaram na sala, e o tempo parecia parado. Ele sentia que as chamas poderiam consumir tudo, inclusive seus pensamentos. A única coisa que sabia era que agora tinha que fazer uma escolha. Enfrentar a nova verdade ou escolher permanecer nas sombras do passado. E o preço que pagaria por essa decisão poderia ser inestimável. Então, sem aviso, o teto começou a desabar. Os fragmentos de estrutura eram como flechas voando em direção a eles. Luca agarrou Sofia e tentou puxá-la, mas algo a impediu.
Luca no! Ela gritou, mas já era tarde. Uma coluna de concreto caiu entre eles, separando-os. Luca olhou para trás e viu Maria, com uma expressão horrorizada, antes que tudo fosse engolido pelas chamas. Naquele instante, uma nova verdade se formou em sua mente. Uma percepção que cortou mais fundo que a própria dor. Era Sofia quem estava planejando tudo. E a revelação atingiu como um raio. Ela não era apenas sua irmã, mas parte de um esquema muito maior. Um plano que estava prestes a desmoronar, lavado pelo mesmo fogo que agora consumia tudo. E a escolha que ele tinha que fazer tinha se tornado uma corrida contra o tempo. Corre, Luca! O grito de Maria cortou o ar, mas muitas vezes hesitou, os olhos fixos em Sofia. O caos em torno dele se intensificava, mas naquele momento, um homem, uma figura que ele reconhecia, emergiu da fumaça. Era Giovanni, um velho conhecido, o braço direito do pai. «Tienes que venir comigo agora», disse ele, puxando Luca em direção a uma saída. «Não», Luca se debateu. «Quero que ella». «Olvídala. És parte del problema», Giovanni gritou. O pânico em sua voz fazia os instintos de Luca dispararem. Mas antes que ele pudesse processar, uma nova explosão irrompeu, e os dois foram lançados para o chão pela força da onda. Enquanto tentava se levantar, algo pesado o atingiu na cabeça, e ele desmaiou. Quando Luca acordou, estava em um lugar diferente, cercado por sombras. Os ecos do incêndio ainda perseguiam sua mente. Mas havia algo mais, uma presença familiar, um calor reconfortante. O pânico e a dor se misturaram, quando olhou ao redor e encontrou Sofia ao seu lado. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma frieza que não reconhecia. Sofia, ele chamou, mas ela apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. «Bienvenido de vuelta», disse ela. A voz parecia distante e vazia. O coração de Luca disparou mais uma vez quando percebeu. O que está acontecendo? Que ha passado? Donde estamos? Atrás dela, na penumbra, os rostos de pessoas que ele nunca migraram flutuavam. Figuras do seu passado que ele pensou que estavam desaparecidas, mas não. Ele começou a lembrar. O que era real? Ele não sabia mais. «Já lo has visto, Luca. Todo es un juego, el juego de tu vida», respondeu Sofia com um tom que fazia seu sangue gelar. «E tu, querido hermano, has sido elegido». Ele sentiu o chão tremer. O que estava prestes a ser revelado o deixou sem fôlego. Este jogo era sobre mais do que ele poderia imaginar. E quando viu o olhar de Sofia, uma nova onda de terror deslizou por sua espinha. Agora, o verdadeiro labirinto de mentiras e segredos começava a se desdobrar. Mas, a que custo?